Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. Cine Terrologia Cultural é o nosso canal. Se você gosta de histórias de assombrações, lendas urbanas, se você gosta de relatos assombrados, inclusive dicas de livros de terror, né, de todos os tipos, né, adulto, infantil, infanto-juvenil, e se você gosta também de histórias de assombrações, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, tá? E no vídeo de hoje eu quero trazer alguns comentários sobre um conto de um escritor. Esse escritor é muito conhecido, que é o Daniel Defoe, tá? Daniel Defoe, ele é muito conhecido, por exemplo, por um livro, foi o único livro que eu tinha lido dele, que é o Robinson Crusoe, né? Então, Robinson Crusoe, inclusive, até teria ali sido a inspiração para o filme Náufrago, com Tom Hanks. É um filme que ficou muito conhecido. Então, o Robinson Crusoe eu li quando eu estava nos tempos do colégio, né? Antigamente os colégios pediam para você ler alguns livros e alguns deles eram clássicos, assim, você tinha na maioria dos colégios. Robinson Crusoe era um deles, né? É um clássico, inclusive, do Daniel Defoe, mas o Daniel Defoe escreveu sobre sobre vários assuntos, né? Sobre política, e também escreveu sobre algumas histórias de terror. Então, nesse livro daqui, por exemplo, Contos de Fantasmas, do Daniel Defoe, tem alguns contos. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte seriam histórias verdadeiras de fantasmas, e a segunda parte seriam histórias fictícias, né? Histórias de fantasmas, mas que o Daniel Defoe teria escrito ali a partir de sua imaginação. Esse conto que a gente vai trazer alguns comentários aqui, trazer alguns elementos que possibilitem aí a melhor compreensão de algumas pessoas, que é um conto que chama-se O Diabo Brinca com o Mordomo, tá? A gente vai falar sobre esse conto especificamente, O Diabo Brinca com o Mordomo. É um relato de Daniel Defoe, mas ele inclusive diz que esse relato ele teria realmente acontecido, tá? Então tá categorizado aqui como histórias verdadeiras de fantasma. Ele tá apenas escrevendo sobre uma história verdadeira que ele ouviu falar e tal. E aí é interessante você conhecer alguns elementos, inclusive até alguns elementos históricos, para entender melhor este conto daqui. A gente vai trazer esses comentários. Eu vou soltar alguns spoilers aqui, mas quando a gente for soltar spoiler, aí eu vou avisar, né? Porque talvez aí algumas pessoas estejam nesse vídeo, mas não leram ainda esse conto. Se você tem problema com spoiler, quando a gente avisar, você dá um pausa. Tem um botãozinho aqui embaixo no YouTube que você pode salvar esse vídeo. Aí você salva lá e depois que você lê esse conto, aí você volta para finalizar aqui com a gente, tá? Então vamos lá, comentar. Eu queria trazer uns comentários acerca do próprio período histórico, né, que o Daniel Defoe ele escreveu esse livro. Algumas pessoas, eu inclusive até já vi na internet algumas pessoas achando que ele teria escrito, por exemplo, esse conto, como outros contos, no final do século XVII, porque a gente está falando de um escritor que nasceu em 1660, olha só isso. O Brasil, inclusive, era recém-descoberto. 1660 e faleceu em 1731. Este conto, possivelmente, ele foi escrito no início do século XVIII, porque foi no início do século XVIII que o Daniel Defoe ele criou um jornal chamado The Review, né? Então, ele teria sido escrito ali, esses contos teriam sido publicados justamente nesse jornal, e uma semelhança com algo que a gente tem, por exemplo, de lenda em Pernambuco, né? Que se tornou uma lenda, que na verdade não era originalmente uma lenda, mas existia um rapaz em Recife chamado Carneiro Vilela. E esse Carneiro Vilela foi um escritor muito famoso, muito conhecido, e ele escrevia a partir do jornal, né, publicações em folhetim. Ele escreveu o que ficou conhecido como A Emparedada da Rua Nova, né? E posteriormente fala sobre a história de uma jovem que engravidou, era filha de um comerciante abastado e tal, e ela engravidou, e só para fazer um resumo, né? O pai dela não aceitando aquela gravidez, porque ela ia ser mãe solo naquele período, início do século XX, e aí o pai dela decide emparedar ela, né? Então ele deixa ela num cômodo e sobe um muro. Algo também um pouco parecido com Edgar Allan Poe, né? Em dois contos, o Gato Preto, de Edgar Allan Poe, e o barril de amontilhado também tem essa questão de emparedamento. Inclusive até existem algumas discussões qual seria a influência de Carneiro Vilela, qual seria a influência de Edgar Allan Poe nessa questão literária, né, do Carneiro Vilela. Enfim, eu estou falando isso para você
porque é importante a gente entender o período histórico que aquela história foi escrita. Mesmo que seja uma história real, mas a forma de escrever faz toda a diferença para a gente compreender, né? Então, ele está relatando aqui algo que aconteceu. A gente não tem essa estrutura literária necessariamente de entretenimento com essa configuração que a gente tem hoje, né? Mas ele, de certa forma, ele escreve muito bem, o Daniel Defoe, e é válido ressaltar, inclusive, a influência que a gente vê muito clara, que é uma influência que se popularizou muito na Idade Média, que é justamente essa cultura greco-romana, né, do cristianismo, que acabou sendo institucionalizada por Constantino, mais ou menos ali pelo século IV, né, no Império Romano, e que se popularizou, não só se popularizou, como se solidificou a partir do que aconteceu na Idade Média. Então a Igreja Católica, né, ela dava o tom da percepção do ser humano, dessas percepções subjetivas e transcendentais. Então a gente vê, por exemplo, uma certa relação com o pecado nesse conto aqui. A relação com o pecado, as assombrações são vistas como diabos. Inclusive uma coisa interessante que eu deixei selecionado aqui, né? Nesse conto, O Diabo Brinca com o Mordomo. Eu não li os outros contos ainda, à medida que eu for lendo eu vou trazer para você, mas tem um certo momento que o Daniel Defoe, ele trata as assombrações como duendes, né? Então ele vai dizer aqui: os duendes, tendo nesta ocasião abandonado o seu passatempo e deixado o seu objeto de escárnio, repousaram um pouco para que pudesse revigorar antes de um novo ataque. O Lorde ordenou que na mesma noite, tal. O que eu quero chamar a atenção aqui é essa percepção de duendes, né? Porque talvez você não possa não entender, mas naquele período na Europa existiam várias lendas, e várias dessas lendas, inclusive, foram criadas pela própria Igreja Católica para trazer uma certa percepção de que o importante mesmo era você se voltar para a Igreja Católica. Então, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Natal, como é que foi criada essa história do Natal, que parte de uma história de assombração que tinha lá na Europa, né? Uma entidade que tinha nas matas, e que ele tinha alguns duendes que serviam eles, né? E posteriormente a Igreja Católica foi alterando essa percepção. Na verdade, por exemplo, os duendes, durante um certo período, eram seres que faziam muita maldade com criança. Se as crianças, por exemplo, não respondessem à pergunta relacionada à catequese. Então, você tinha ali a questão da catequese das crianças, que acontecia geralmente nos domingos, e se os duendes poderiam aparecer na sua casa, né? E os elfos e tal, e eles apareciam na sua casa, por exemplo, de madrugada e tal, e eles faziam perguntas às crianças. Então, se as crianças não respondessem de forma correta, os duendes e os elfos, né? Eles poderiam chupar o sangue dessa criança até que elas morressem ou ficassem muito fracas e doentes e por aí vai. Então, o Daniel Defoe, ele trata aqui, apesar de ele não estar na Idade Média, mas a transição entre a Idade Moderna e a Idade Média aconteceu de uma forma muito lenta. Aqui a gente vê claramente uma influência muito grande dessa cultura ocidental que veio oriunda, né, que se popularizou a partir da percepção greco-romana, né, que surgiu no cristianismo ali e tal, e com o judaísmo, né, essa percepção judaico-cristã, né, e posteriormente se transformou em cultura greco-romana e que foi institucionalizada por Constantino, como eu falei. E é importante que você saiba disso porque você vai encontrar diversos elementos, inclusive no final desse conto, diversos elementos que deixam claro a forma como as pessoas enxergavam naquele período as histórias de assombrações, né? E a gente tem um canal chamado Lendas e Causas de Pernambuco, eu vou deixar o link aqui abaixo. E aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem muito ainda essa influência, né, da Igreja Católica e tal. Então você tem um lugar mais mal assombrado de Recife, que é a Cruz do Patrão. Quando você vai ver as histórias, tem histórias que, de certa forma, configuram hoje, inclusive, até um certo preconceito, uma intolerância religiosa, mas essa configuração se deu justamente por causa da influência exacerbada da Igreja Católica, que fazia parte, que fomentava, na verdade, e configurava todo o imaginário popular e toda a percepção abstrata do universo e por aí vai. Então, é interessante que você saiba desse contexto histórico. O conto, né, O Diabo Brinca com o Mordomo, é um conto pequeno, e a partir de agora eu vou te trazer elementos para que você entenda o que aconteceu nesse conto, tá? Se você não gosta de spoiler, esse é um ótimo momento para você apertar no botão de salvar aqui embaixo. Mas se você não tem problema com isso, né, e não leu ainda, ou se você leu esse conto, pode continuar o vídeo
tranquilamente aí, tá? Então, o conto fala sobre o quê? O que é que teria acontecido? Que história real teria sido essa? Ele fala sobre um cavaleiro na Irlanda, que ele pediu para um mordomo, né? Ele tinha um mordomo, né, esse cavaleiro. Ele pediu para um mordomo sair dos seus aposentos, né? Das suas terras e ir para um local para poder comprar baralho. Ele não dá detalhes onde é que seria esse local, mas possivelmente tinha um centro comercial. A gente está falando aqui de uma casa muito grande ou de um castelo e tal. Num vilarejo, por exemplo, né? Então, esse mordomo tinha que comprar baralhos. E ele pega o cavalo e vai comprar baralhos, né? Eu acho que ele pega um cavalo aqui, eu não lembro exatamente esse detalhe. Mas eu sei que ele vai comprar esse... Eu acho que ele não pega o cavalo, não. Eu pensei que ele pegava o cavalo porque o início do conto fala sobre exatamente esse cavaleiro. Então o mordomo vai comprar baralhos, e quando ele vai comprar baralhos, ele passa logo de início por um grupo de espíritos, né? Um grupo de assombrações. E esse grupo de assombração começa a tentar parece até uma coisa meio bíblica, né? Jesus, assim que se batiza por João Batista, Jesus, ele é tentado, ele é conduzido ao deserto e ele vai ser tentado por Satanás durante 3 vezes, né? Então, aqui acontecem 3 tentações. A grande diferença é que a primeira tentação, eu deixei escrito aqui, né? A primeira tentação as assombrações estão numa mesa cheia de iguarias e estão comendo e convidam esse mordomo para comer. Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que isso, naquele período, era uma tentação absurda, porque existia escassez de alimento. Tanto é que quando você vai ver, por exemplo, as pinturas e o padrão de beleza de mulheres eram as mulheres mais cheias, né, mais gordas. Por quê? As mulheres gordas, né, consciente ou inconscientemente, passavam uma imagem de que elas eram mais bem alimentadas e assim elas eram mais saudáveis e, consequentemente, né, dentro de uma sociedade patriarcal, elas iriam cumprir melhor aquela função, né, de amamentar e por aí vai, de fornecer os alimentos e os nutrientes para uma criança. Então, como existia escassez de alimento, várias pinturas daquele período, você pode perceber que as mulheres eram mais cheias, né, mais gordinhas e tal. Elas eram um padrão de beleza atraente, né? Depois isso acabou se transformando, mas dentro de uma configuração onde você tem uma escassez de alimento muito grande. Lembrando que na Idade Média, por exemplo, muitas pessoas não ascendiam socialmente, e aqui a gente está no início do capitalismo, e tem aquelas pessoas que herdaram, né, várias fortunas daquele sistema feudal, daquele regime feudal lá da Idade Média. Então, eu estou falando isso para você entender que é uma tentação muito grande você oferecer comida para o mordomo com essas iguarias todas, e foi isso que aconteceu. E nesse período, eu falei que é a diferença da Bíblia, né? Nessa primeira tentação, uma assombração, um espírito, chega perto do mordomo e diz a ele, olha, não faça nada, não aceite nada que eles te oferecerem, tá? Então o cara só fala isso, a assombração só fala isso. Depois, a segunda tentação, chamam ele para dançar, tá? E o dançar representa muito a questão de liberdade e tal. E depois chamam ele para trabalhar, né? Eu achei interessante porque são 3 tentações que falam muito sobre a escassez do momento, né? Ainda existia muito uma opressão por parte dessa Igreja Católica da Idade Média. Então você tem a questão do dançar, né, que representa uma liberdade. Você tem a questão do trabalhar, né, escassez de trabalho naquele momento, várias pessoas passando fome e tal. E você tem a questão da comida com iguarias. São 3 tentações que as assombrações fornecem aí para um mordomo, e ele escuta uma das assombrações dizendo para ele, né, não aceite absolutamente nada que eles te oferecerem. Resultado é que o mordomo não vai comprar o baralho, ele volta para a casa do seu cavaleiro, né, do seu amo, e ele, quando passa pela porta, ele desmaia. Ele estava muito assustado, ele desmaia, ele não compra o baralho, ele volta sem um baralho. Aí o cavaleiro, escutando isso, né, essa história se popularizou um pouco na micro-região ali, e um vizinho deles, que era um lorde, acaba ouvindo essa história e faz o seguinte, chama esse mordomo, certo? E antes disso, inclusive, eu deixei anotado aqui porque eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa. O mordomo, ele recebe uma visita da assombração na parte da noite.
E a assombração, que ele trata muito aqui, o Daniel Defoe trata muito aqui como o diabo mesmo, né? Como o diabo, como Satã e tal, percepção da Igreja Católica. Ele recebe a visita dessa assombração, que supostamente seria o diabo, durante a madrugada, e a assombração diz o seguinte: você não pode sair da sua cama. Fala para o mordomo: se você sair da sua cama, nós vamos te pegar. E ele passa um bom tempo na cama dele, mas ele sente vontade de urinar e ele sai para poder urinar. E nesse período, uma corda misteriosamente amarrada na cintura dele e um grupo de assombrações começa a puxar esse mordomo para fora da casa, para fora dos seus aposentos, né? Ele não consegue conter aquilo ali, ele realmente é arrastado. Tá passando perto dele um cavaleiro. Esse cavaleiro luta com essas assombrações, recebe inclusive até chibatadas dessa corda nas costas, mas como era um cavaleiro muito forte, consegue resgatar esse Lorde. Então ninguém sabe exatamente para onde é que ia esse Lorde, né? Mas o fato é que ele foi pego por assombrações e ele foi arrastado de dentro da casa. E aí o pânico se popularizou. O Lorde, que morava próximo deles, faz o seguinte: chama o mordomo para dormir na casa dele e chama um grupo de religiosos para poder observar o que está acontecendo, né? Se essas assombrações vão aparecer ou não e tal. As pessoas, ao que tudo indica, estavam preocupadas. E aí, neste período, em determinado momento, o rapaz começa a levitar, meio que como que aconteceu ali no filme O Exorcista, né? O mordomo começa a levitar sem ter controle sobre o seu próprio corpo na frente de todo mundo. Lembrando que o autor, o Daniel Defoe, ele vai dizer que, ele diz nesse período, né, quando ele escreveu essas histórias de assombrações reais, ele diz que ele estava disposto a ir em juízo para provar, né, que realmente as histórias eram verdadeiras. Inclusive, ele levaria testemunhas em juízo para poder comprovar que o que ele estava falando era verdade. Lembrando que nós estamos falando de um camarada aqui que já foi preso politicamente por causa de determinados escritos dele, né? Então, eu não sei se ele coloca tantos elementos aqui relacionados à Igreja Católica, porque ele tinha um certo receio ainda oriundo daquele período da Idade Média, apesar de ele não ter vivido na Idade Média, mas a gente sabia que a configuração social era basicamente essa, né? Porque demorou muito para se transformar, ou se realmente é porque a percepção das pessoas era justamente ligada à Igreja da Idade Média. Eu acho que a combinação dos dois fatores, tá? Como ele estava publicando aqui em jornais, possivelmente ele também estava um pouco receoso aí, né, no que isso poderia trazer para ele. Mas voltando a falar sobre a história, o mordomo, ele levita, começa a levitar, né? E quando ele levita, as assombrações começam a jogar ele de um lado para o outro do quarto. Todos ficam completamente assustados, as pessoas não sabem exatamente o que fazer, e naturalmente isso acaba, né? Por isso que, inclusive, até o Daniel Defoe diz que ele era um objeto de escárnio dos diabos, né? Ele era um objeto de escárnio de Satã, porque os diabos estavam brincando com ele e tal. E o que acontece, na verdade, no final, eu vou partir logo para o final, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas o que acontece no final é que uma assombração vestida de médico aparece para ele, tá? Ele é perseguido, né, muito por esses fantasmas, ele é muito perturbado por esses fantasmas, aterrorizado. E aí uma assombração, numa determinada noite, vestida de médico, aparece para ele. E essa assombração chega com um prato de madeira, tá escrito aqui, ó, prato de madeira cheio de licor verde com caldo de carne. O mordomo estava com 2 pessoas no quarto, né, para fazer a segurança dele, mas essas 2 pessoas estavam dormindo. E a assombração vestida de médico disse o seguinte, ó: naquele dia, né, eu sou aquela assombração, eu sou o cara que falou para você para não aceitar nada deles, né, para recusar tudo que eles te ofereciam. Se você tivesse aceitado, eles iriam te perseguir até o final da vida, ok? Mas para você se curar, inclusive, eles só estão brincando com você, algo mais ou menos assim que ele fala, para você se curar, né, disso aí, dessa perturbação, você precisa tomar esse caldo de carne, esse licor e tal. Ele não aceita. Aí a assombração vestida de médico, né, dá uma outra opção, né? Pediu para que ele amassasse as raízes de uma bananeira sem as folhas e bebesse o sumo, que aí ele ficaria certamente curado
de uma das espécies de acessos que ele chama aqui, né? Ele também recusa. Aí a assombração fala o seguinte, ó, você sabe quem eu sou? E aí, você me conhece? E aí o mordomo fala, não, não conheço, né? Ele tá completamente assustado. E aí o camarada fala, eu sou o fantasma errante, a alma penada do seu velho conhecido John Hobby, que faleceu e foi enterrado faz 7 anos. E aí a assombração explica que durante a vida dela, né, desse rapaz, ele fez muita coisa errada. Aí é que a gente vê um certo aprisionamento criado pela Igreja da Idade Média. Né? Digamos assim, um aprisionamento metapsicológico, porque a gente está falando aqui de uma percepção de uma assombração que fala que errou muito na vida, que cometeu muito pecado, que fez muita coisa errada e agora está completamente aprisionado junto com outros espíritos zombeteiros, né, digamos assim, outros espíritos arruaceiros, que também em vida foram muito maldosos. E é interessante essa percepção, porque essa percepção é completamente antibíblica, né? A compreensão da Bíblia acerca desses fenômenos é um pouco divergente, tem uma discussão nesse sentido aí, né? E muita gente entende isso como antibíblica. Mas o fato é que esse espírito do médico, ele diz quem ele é, ele diz que ele está pagando, digamos assim, ele está pagando uma penitência, né? E agora ele tem que ficar até o dia do juízo final andando com esses espíritos, mas que ele se compadeceu com o mordomo e tal. E a história acaba terminando, eu ia falar, é uma redundância, né? Mas a história termina justamente com uma reunião com bispos, né? Bispos são chamados, uma reunião junto com esse lorde, com o mordomo. Ele diz exatamente o que aconteceu, inclusive a aparição do médico e tal. E aí, quando ele fala sobre isso, os bispos meio que parabenizam ele, né? Diz, ó, você agiu como um bom cristão. Eu vou até ler aqui, né? Vou até ler aqui para você entender como é interessante essa percepção metapsicológica e abstrata da Igreja Católica na Idade Média, né? Que ainda causava influência no início da Idade Moderna, no início do capitalismo, naquela transição entre o feudalismo e o capitalismo aqui. Ele diz o seguinte, a questão... Ele está falando da reunião, né? Quando o mordomo conta o que aconteceu. Aí ele diz, ó, a questão ao princípio pareceu objeto de discussão, mas depois de algum tempo chegaram os bispos à conclusão de que o mordomo agira como um bom cristão em todo o assunto, pois era um grande pecado seguir o conselho do diabo em qualquer coisa, e que nenhum homem devia praticar o mal com a esperança de conseguir o bem. Meio que parece uma história de assombração com lição de moral judaico-cristã, né? Em resumo, o pobre mordomo, depois dos seus sofrimentos, não obteve qualquer recompensa pelo que passara, tendo-lhe sido negado pelos bispos o benefício ou a aparência de benefício que o espírito pretendia conferir-lhe. E aí também me parece a percepção que era muito difundida durante a Idade Média, que era justamente a questão do sangue azul, né, das pessoas, dos senhores feudais, né? Então tinha muito isso. Quando, por exemplo, se eu era uma pessoa comum, eu não tinha sangue azul, eu ia trabalhar para a igreja, eu ia trabalhar para quem tinha sangue azul e tal, que eram senhores feudais, que tinham terras e por aí vai. E aí, nesta percepção, você tinha, por exemplo, qualquer tipo de questionamento que fosse feito acerca das condições financeiras, a explicação era uma explicação teocêntrica, mais ou menos do seguinte sentido, ó, você está assim porque Deus quis que você tivesse assim. Você serve a um senhor feudal, isso não tem como mudar na sua vida, porque Deus quis que você fosse uma pessoa que não tivesse tantas posses, não fosse de uma família tão abastada. E isso, eu já fiz parte de uma igreja, né? Uma igreja pentecostal / neopentecostal com crise de identidade. Era basicamente essa igreja, né? O nome Batista, igreja pentecostal, neopentecostal, enfim, uma questão meio estranha ali, a igreja com crise de identidade. E, de certa forma, assim, não criticando esse movimento pentecostal e neopentecostal, mas para mim eu entendi que fazia sentido naquele momento, hoje não faz mais por diversos
diversas percepções que eu desenvolvi, mas o fato é que as explicações em alguns momentos eram teocêntricas, né, bem características assim da Idade Média. Isso acontece com você porque Deus quis que acontecesse. Essa história termina justamente com essa percepção, né? De tipo, olha, você não vai ganhar nenhum benefício por isso, por ser cristão, porque a nossa lógica aqui é justamente se tornar um mártir do cristianismo e sofrer, né, o que a gente precisa sofrer e tal. E aí isso hoje é muito discutível, né? Hoje não é toda a percepção que você tem das igrejas que conduzem um ser humano a entender que se ele for cristão, necessariamente ele vai ser pobre, vai ser uma pessoa que vai sofrer muito na vida, porque o cristianismo pede ou pediria, de certa forma, este tipo de sofrimento, né? Esse tipo de sofrimento. Seria a cruz que você tinha que carregar, simbolicamente falando e metaforicamente falando. Então, eu achei interessante porque a gente está falando do início do terror, tá? O início do terror. Estamos falando de um conto que veio antes, por exemplo, de Lovecraft. Estamos falando de um conto que veio antes de Edgar Allan Poe. Então, o Daniel Defoe, ele é um dos grandes precursores aí dessas histórias de assombrações, né? E a gente está falando justamente de um período de transição entre Idade Média e Idade Moderna, e as histórias de assombrações são repletas dessas percepções judaico-cristãs, né, que veio oriunda ali da cultura greco-romana enfim, se popularizou aí a partir da institucionalização de Constantino, como a gente já falou aqui, né, do imperador romano. Então, eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, né, para receber as nossas próximas notificações. Aqui a gente fala sobre terror, mas também a gente sempre tenta levar para essa questão mais cultural também, quando a gente consegue. E aqui a gente respeita exatamente toda e qualquer experiência subjetiva que esteja relacionada a histórias de assombrações. A gente simplesmente procura entender os determinados fenômenos, né, como um bom antropólogo o faria, tá? E eu que sou estudante de antropologia e sociologia, me interesso muito por essas questões. E psicologia também, né? Então, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então, eu vou combinar o seguinte com você, tá? O YouTube está sugerindo porque ele acha que você gosta desse conteúdo. Você escolhe um dos 2 e eu vou te ver neste próximo vídeo, tá? Forte abraço e bons pesadelos, principalmente para você que não se inscreveu no nosso canal.